Então fique de pé, por favor. Vamos aumentar a nossa fé ouvindo a palavra de Deus agora. Abra no livro de Provérbios, capítulo 23. Nós vamos ler o versículo 17. Já acharam, né? Está escrito assim: não tenha o teu coração inveja dos pecadores. Atenção. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores. Antes, aí no verbo ser, se no temor do Senhor todo o dia. Quer dizer, viva no temor do Senhor todo o dia. Certo? O versículo 18 diz: porque deveras há um fim bom. Deveras quer dizer de verdade. Porque de verdade há um fim bom. Não será malograda a tua esperança. Amém? Eu vou reler, ó. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores. Antes, se no temor do Senhor todo dia. Porque deveras há um fim bom. Não será malograda a tua esperança. Você não vai perder tempo, não vai ser em vão. A tua esperança não vai fracassar. Eu vou ler mais uma vez, e cada pessoa que está comigo aqui na Paz e Vida de Ribeirão Pires repete em seguida. Vamos lá. Não tenha. Que beleza. O povo aqui está com fé. Vamos de novo, bem alto. Não tenha. Que legal, hein? Agora me empolguei aqui. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores. Antes, se no temor do Senhor todo dia. Porque deveras há um fim bom. Não será malograda a tua esperança. Você crê? Quem crê? Então vamos dar para esta palavra a melhor salva de palmas que já se ouviu aqui. E enquanto você aplaude e glorifica ao Senhor, meu Deus, olha que coisa linda, o povo de Ribeirão Pires te ama. Você que está assistindo pela TV ou ouvindo pela rádio, junte-se a nós em Ribeirão Pires e glorifique a Deus conosco. Continua. Pai, recebe este louvor, e sobre cada vida que te glorifica, onde quer que esteja, derrama a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Agora, Pai, a tua palavra vai ser pregada. Esse povo não veio aqui para ouvir um homem falar, todos querem ouvir a tua palavra. Então vem com teu espírito, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro. Envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá, percorra toda a terra e prospere naquilo para o qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Poder sentar, por favor. Minha gente, nosso coração não pode ter inveja de ninguém, muito menos dos pecadores, porque às vezes você olha, o sujeito é um promíscuo, é um sem vergonha, não tem temor de Deus, é um viciado, é um beberrão, não é? É um prostituto e está bem de vida. Tem uma casa melhor que a sua, tem um carro melhor que o seu. Mesma coisa a vizinha, vive embalada. É uma mulher que não está nem aí com a família, com a casa, com o marido. Mas olha só, se veste muito melhor que eu, vai no cabeleireiro toda semana, está sempre com as unhas bem feitinhas, né? E essa mulher apronta tanto, essa mulher é mentirosa, é fofoqueira, é maledicente, mas está muito melhor do que eu, e assim por diante. Às vezes você vê um pecador ou uma pecadora que parece estar melhor do que você.
Então a palavra está dizendo: não tenha o teu coração inveja dos pecadores. Agora você, se no temor, como eu disse, está no verbo ser, se no temor, seja, ande, viva no temor do Senhor, todo dia, o temor do Senhor. Por quê? Porque é o princípio de tudo, o temor é o princípio de tudo. Porque deveras, de verdade a palavra está dizendo, apesar de você achar muitas vezes que não. Porque deveras há um fim bom. Há um fim bom de você temer ao Senhor e continuar fiel ao Senhor. E é verdade isso, porque deveras há um fim bom, não será malograda, não será fracassada a tua esperança. O que você está esperando, você vai conseguir. Ande no temor do Senhor e viva no temor do Senhor. Deus, Ele, ao dar os 10 mandamentos, lá no Monte Horebe, no Monte Sinai, Ele, no 10º mandamento, proibiu literalmente qualquer tipo de inveja. A inveja é proibida. O povo de Deus não pode ter inveja de ninguém. Nem quem é do bem e é bem-sucedido, e nem quem é do mal e é bem-sucedido. O povo de Deus não pode ter inveja de ninguém. Vamos lá ler esse 10º mandamento que está no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 17. Olha como é amplo o que Deus disse, e é um dos 10 mandamentos. Aliás, é o 10º mandamento, mostrando que Deus desceu do céu, foi lá no Monte Sinai e falou isso claramente. Claramente, proibindo claramente. É um mandamento proibitivo, porque ele começa com um não. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Hoje, ao invés de boi, o carro, não vai cobiçar o carro do teu próximo, o jumento não vai cobiçar a moto do teu próximo, nem coisa alguma do teu próximo. E o povo que estava lá no pé do Monte Sinai viu trovões, relâmpagos. Diz aqui o versículo 18: e todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina e o monte fumegando, e o povo vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. Por quê? Porque sentiu temor. Ao proibir a inveja, Deus fez o povo sentir temor, e lá em Provérbios que eu li para você, a palavra disse: antes você ande, viva no temor do Senhor todo dia. Versículo 19: e disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco para que não morramos. O povo temeu mesmo até morrer. O povo temeu, ouviu a voz de Deus, a proibição de Deus. E disse Moisés ao povo: não temais, que Deus veio para provar-vos e para que o seu temor esteja diante de vós. Para que o seu temor esteja diante de vós. Olha, eu só posso confiar em uma pessoa que tiver temor de Deus. Se uma pessoa não tiver temor de Deus, eu não confio nela. Porque se ela não teme a Deus, vai ter temor do homem. Não ande com pessoas que não têm temor de Deus. O temor é uma coisa que está dentro de cada um. A pessoa que é de Deus, ela sente o temor de Deus. Ó, Moisés falou para eles não terem medo da morte. Pavor humano. Mas o temor espiritual é para continuar tendo. E disse Moisés ao povo: não temais, que Deus veio para provar-vos e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Atenção, para que não pequeis. E a inveja, essa cobiça, foi colocada ali como pecado, para que não pequeis. É um pecado você sentir inveja de qualquer pessoa, qualquer coisa de qualquer pessoa. E o versículo, voltando lá para Provérbios capítulo 23, eu vou ler o versículo 19. Ouve tu, filho meu, e sê sábio,
e dirige no caminho o teu coração. Não tenha no teu coração inveja dos pecadores, e agora dirige no caminho o teu coração. Ouve, filho meu, e seja sábio. Ouvir essa palavra e praticar é ser sábio. O caminho é Jesus Cristo, ande no caminho do Senhor. Ouve, Deus está dizendo, a palavra está dizendo, ouve. Às vezes as situações na nossa vida nos fazem pensar por conta própria e fazer planos por conta própria. E muitas vezes a gente olha em volta e quer tomar decisões por conta própria, sem ouvir a voz de Deus. E nem toda decisão que a gente toma será bem-sucedida, será boa. Porque se for da carne e se você decidiu mal, você vai colher o mal. Então tem que ser sábio para ouvir a voz de Deus. Há muito tempo atrás, um moço, ele foi para uma terra onde só tinha desemprego, seca, fome, crise financeira, falta de dinheiro. E ele olhou em volta, examinou e pensou assim: o Egito é bem melhor que aqui. Ele estava em Canaã. E no coração dele, ele começa a sentir inveja do Egito. O Egito é bem melhor que aqui. Porque lá tem o rio Nilo, tem terras férteis, lá é fácil ganhar dinheiro, lá é fácil prosperar. Aqui nesse lugar não há futuro. Aqui é só sequidão, crise, fome. Ele começou a olhar em volta e a sentir inveja da prosperidade dos egípcios, que eram grandes pecadores, idólatras, feiticeiros, consultavam mortos. Ele passou a sentir inveja dos pecadores e fez o plano: eu vou para lá, vou pegar a minha família, vou pegar o que eu tenho e vou começar um negócio novo lá no Egito. E vou ser próspero como os egípcios, que eram pecadores. E então ele vai, prepara as coisas para sair. Antes de começar a viagem, Deus fala com ele. Quero que você vá comigo no livro de Gênesis. É muito importante você pegar isso que eu vou te ensinar agora. Porque às vezes você está aqui em Ribeirão Pires, ou na sua cidade, você que assiste pela TV, e você diz: aqui não tem futuro, aqui só tem desemprego, aqui o lugar é muito parado, aqui nada acontece, aqui nunca vou prosperar, aqui nunca vou conseguir, não é? Era o pensamento desse moço. Ele falou: eu vou lá para o Egito. Às vezes você diz assim: eu vou para os Estados Unidos, né? Os mineiros são loucos para ir lá para os Estados Unidos, até entrar ilegalmente no país. Muita gente quer mudar para um outro país, para uma outra nação, porque tem inveja da prosperidade dos americanos e não sabe da miséria que existe lá também, dos problemas de lá. Esse moço falou: não, eu vou para o Egito, vou pegar minha família, minhas coisas e vou para lá agora. Eu vou ser próspero como os egípcios. Aí Deus interrompe a sua marcha e diz assim, livro de Gênesis capítulo 26, versículo 2. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Deus está falando para eu habitar na terra que Ele vai me dizer, aonde é que Ele vai me mandar. Em seguida Deus fala: peregrina aqui, nesta terra. Espera aí, o Senhor falou que era para eu peregrinar na terra que o Senhor ia me mandar. E o Senhor está dizendo que a terra é aqui? É aqui? Aqui mesmo? Peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei. Olha aqui, não é a terra que te abençoa, não é o local que te abençoa, é você que abençoa o local. Se Deus for contigo, o local aonde você estiver vai ser abençoado. Eu vou te dar um exemplo, porque a gente tem que fazer as coisas na direção de Deus. E eu, quando comecei a pregar, eu fazia muitas coisas da minha própria cabeça, porque eu queria
que as coisas acontecessem depressa. E a comunidade cristã Paz e Vida no centro da cidade de São Paulo, ela ficou 14 anos estacionada. Não abria durante o dia, tinha só 3 reuniões por semana, e eu trabalhava em publicidade, e ficava falando para Deus, o dia que a Paz e Vida der certo, eu largo a propaganda, a publicidade, largo a minha agência, e vou me dedicar só à pregação do Evangelho. Quer dizer, eu achava que a igreja da Rio Branco, a primeira igreja da Paz e Vida, estava num péssimo lugar, e está num péssimo lugar até hoje, que é a Cracolândia. Quando eu fazia reunião lá à noite, isso deixe-me ver aqui, 40 anos atrás, na saída da reunião, os homens iam saindo da igreja e as prostitutas na calçada chamando para fazerem programa. Ou então assaltantes. As pessoas não voltavam mais. Eu pensava, esse lugar é muito ruim. 14 anos eu achei que era o lugar. Eu achei que era o lugar. E não era o lugar, era eu. Era eu que estava criando problema. Por quê? Porque eu não ouvia a voz do Senhor Deus. Eu queria fazer as coisas da minha cabeça e com as minhas ideias de propaganda e marketing. Não deu nada certo, eu te garanto. A igreja não é um negócio. A igreja não funciona assim. Todo conhecimento e estratégia de comunicação funciona ali para o supermercado, funciona para o shopping, mas para a igreja não é assim não. E por isso que a Paz e Vida ficou 14 anos estacionada, parada, e eu achava que o local era ruim. E muitas vezes eu achei que eu mesmo era um péssimo pastor. Que eu como pastor não tinha chamado coisa nenhuma, que eu não sabia pregar, que eu não sabia fazer a obra. Então eu achava que o local era ruim e que eu também não tinha chamado para ser um pastor. 14 anos com esse pensamento. Mas o dia que eu ouvi a voz do Senhor, o que foi que o Senhor me disse? Ele me disse isso: tira a cantina, tira a livraria, pregue a palavra pura, não explore a fé nem a ingenuidade das pessoas, pode falar de dízimos e ofertas e vá em frente, porque eu vou levantar o povo. Ele falou, eu resolvi obedecer. O mesmo pastor fracassado no mesmo local fracassado. De repente, Deus levantou o povo. Esse moço aqui, ó, ele queria que Deus mandasse ele para uma terra de futuro. Porque ali onde ele está, ele pensa, aqui não tem futuro. Talvez você pense isso aqui da sua cidade. Aqui não tem futuro. A cidade é muito morta, muito parada. Talvez você pense isso daqui. E quem está assistindo pela TV pense a mesma coisa sobre a sua cidade. O negócio, atenção, a questão principal não é o local. A questão é, você está ouvindo a voz do Senhor teu Deus? E você está obedecendo essa voz? Porque se você ouvir e obedecer, você vai ser abençoado e o Senhor será contigo. E ele diz, e eu serei contigo e te abençoarei aqui mesmo neste lugar. É como a pessoa diz, vou mudar de igreja, a Paz e Vida não está boa, deixa eu mudar de igreja. A pessoa acha que vai melhorar se mudar de igreja. Não é isso. Não é isso, minha gente. Preste atenção nisso. O ensinamento é claro. Você tem que andar no temor do Senhor todos os dias. Ó, não desça ao Egito, quer dizer, não saia daqui. Primeira coisa. Habita na terra que eu te disserá. Deus vai me falar, algum lugar para eu ir habitar, né? Pode falar, Senhor, aonde é? Peregrina aqui. Está pegando a coisa? Peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei. Deus vai te abençoar aqui nesta cidade, aqui nesta igreja,
aonde você está. Às vezes a pessoa diz, vou mudar de profissão, porque a minha profissão não tem futuro. A pessoa pensa, vou mudar de ramo, porque o meu ramo não tem futuro. A pessoa ainda não entendeu como é que a coisa funciona. E aí ele ficou aqui, continuando aqui a leitura, deixa eu ler para você, o versículo 5. Deus falando com aquele moço. Porquanto Abraão, que era o pai dele já falecido, porquanto Abraão obedeceu à minha voz e guardou o meu mandado, a minha ordem, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. E o pai dele foi um homem muito próspero, muito rico, muito abençoado, começou do nada. E Deus está falando, o teu pai ouviu a minha voz, ele obedeceu a minha voz. O segredo é obedecer, não é só ouvir. Porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou, ele obedeceu e guardou. Ele colocou aquilo com temor no seu coração. Ele guardou com temor no seu coração. E aí ele foi próspero e abençoado. Aí esse moço ficou pensando, e agora? Estou imaginando coisas? Será que Deus está realmente falando comigo? E agora? Acredito ou não acredito? Fico aqui ou vou embora? E agora? E agora? Versículo 6. Assim habitou Isaque em Gerar, ou seja, ele ficou naquele lugar. Naquele lugar que aos olhos dele não tinha futuro. Mas Deus falou, se você me obedecer, eu vou te abençoar. O teu pai me obedeceu e eu o abençoei. Quer dizer, tinha o testemunho para comprovar que Deus cumpre o que promete. Se você fizer que nem o teu pai, obedecer a minha palavra e guardar a minha palavra no teu coração, com temor, não indo atrás dos pecadores, só porque são mais prósperos. Se você guardar a minha palavra com temor, então eu vou te abençoar. Aí ele ficou naquela terra que aos olhos humanos não tinha futuro, e não tinha mesmo. Porque todo mundo já tinha desistido de plantar naquela terra. Não tinha água. A terra não tinha um lago, não tinha um rio. Era só areia e pedra, 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 areia, pedregulho, um chão árido. Cadê as nuvens de chuva? Não tem chuva nessa terra. Cadê a vegetação? Não tem vegetação. E o que planta morre. E o que planta morre. Todo mundo já tinha desistido de plantar naquela terra, mas esse moço tem uma promessa de Deus. Amém? Deus está falando com você. Deus tem essa promessa na tua vida. Deus está falando contigo agora. Aí ele vai e planta. O que ninguém fazia, ele vai e faz. Versículo 12. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, isto é, 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Diga, porque o Senhor o abençoava. Ninguém colhia, ele vai e colhe 100 vezes mais. Ele não está apenas colhendo o dobro. Ele está colhendo uma prosperidade sobrenatural. Por quê? Porque o Senhor o abençoava. Esse era o diferencial dele com todos os outros agricultores do local que já tinham desistido de plantar, porque já tinham perdido suas sementes. Porque o Senhor abençoava. O versículo 13 diz assim: e engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo até que se tornou muito grande. Percebeu que 3 vezes falou de engrandecimento, de crescimento. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço. Ele era o maior empregador da região. Você não quer ser o maior empregador dessa cidade? Pastor, eu estou desempregado hoje. Fica aqui que Deus vai te prosperar. Guarda a palavra do Senhor com temor. Ele se tornou o maior empregador do local. E diz aqui a palavra que além de muita gente a seu serviço, o versículo termina dizendo assim, olha o que diz o versículo final. O versículo diz assim, o 14.
de maneira que os filisteus o invejavam. Ele passou a ser motivo da inveja dos outros. Ao invés de invejar os outros, ele passou a ser o motivo da inveja dos outros. Atenção, não tenha inveja dos pecadores. Ouve a voz do Senhor teu Deus. Permanece aqui, fica aqui. E anda no caminho do Senhor com temor no seu coração. Obedeça a minha palavra, guarde a minha palavra no teu coração, porque eu, o Senhor teu Deus, serei contigo e te abençoarei. Eu te abençoarei. A bênção de Deus, Provérbios capítulo 10, versículo 12 diz assim: a bênção de Deus é que enriquece e não acrescenta dores. É a bênção de Deus que enriquece. Você vai passar a ser motivo de inveja. Ih, pastor, não queria não. Ah, mas é inevitável. Se Deus te abençoar, até o diabo vai ter inveja de você. A tua parentela vai ter inveja de você. Os teus vizinhos vão ter inveja de você. Os teus colegas de trabalho vão ter inveja de você. Porque você vai ser promovido, você vai crescer, seu salário vai ser aumentado. Deus é contigo. Teu trabalho é elogiado, é apreciado, é reconhecido. Ou então você trabalha por conta própria, Deus vai mandando a freguesia, a clientela, multiplicando as vendas. Você trabalha por conta própria, a tua equipe de vendas vai ter inveja de você, porque você vai ser o maior vendedor da equipe, a maior vendedora da equipe. Se você for abençoado, abençoada por Deus, vão ter inveja de você. Isso é inevitável. É inevitável. Toda pessoa abençoada por Deus é invejada. Começa a ser invejada primeiramente pelo inferno e depois pelas pessoas que não são de Deus. As pessoas que não são de Deus vão até fazer de tudo para te prejudicar. Mas não temas, diz o Senhor, porque eu sou contigo e sempre te abençoarei. O Isaac continuou plantando, crescendo. Aí os inimigos, com muita inveja, vamos jogar pedra nos poços do Isaac. Vamos entulhar os seus poços para que ele não possa mais ter lavoura, para que ele não possa mais irrigar a terra. Vamos de noite lá, vamos encher de entulho o poço do Isaac, para que ele não tenha mais água para dar para o gado. O rebanho dele não vai mais multiplicar. As suas vacas não dão mais leite como estão dando. Não vão ter água para beber, elas vão secar. Ele não vai mais ter queijo para vender, como ele está tendo tanto queijo para vender. Vamos entulhar o poço que ele cavou. Aí foram lá e entulharam. Isaac viu aquilo, ao invés de brigar, não deu nem bola. Foi e cavou outro poço em outro lugar. E onde ninguém achava água, Deus fez ele encontrar água. E ele prospera e cresce cada vez mais. Os inimigos dizem, ele achou água outra vez, vamos de noite entulhar também esse poço. E foram de noite e encheram de pedras o poço. Olha que pecado num deserto daquele, hein? Destruir um poço d'água, gente, que pecado. O invejoso é assim. O invejoso, ele não tem o que você tem, ele quer ter o que você tem, mas ele só fica feliz se destruir o que você tem. O invejoso não se satisfaz em trabalhar e conseguir o que você tem. Ele quer destruir o que você tem. E aí foi lá. O invejoso, o filisteu invejoso, levou uma turma e entupiu tudo lá outra vez. O Isaac olhou aquilo no dia seguinte, não brigou, não discutiu, porque quem é de Deus não se preocupa. Quem tem a bênção de Deus não fica chateado, não se apoquenta. Quem é de Deus confia. O Isaac falou, fechar esse poço não tem problema, vamos cavar um outro poço nesse outro lugar. Foi lá, cavou e achou, diz a palavra, águas vivas, águas correntes. Ele achou um rio subterrâneo. Esse rio existe naquela região e ele tem assim um formato bem sinuoso, como se fosse uma serpente, sabe?
Ele faz muitas curvas por debaixo da terra. E o Isaac, quando ia cavar poço, interessante, viu? O rio subterrâneo fazia esse desenho. Ele cavava um poço aqui e pá, acertava em cheio no rio subterrâneo. Achava água. Aí os inimigos iam lá e entupiam. Só que o rio subterrâneo fazia outro desenho, ele falava, vamos cavar aqui. Ele não tinha radar, ele não tinha sonar, ele não tinha nada. Ele dizia, vamos cavar aqui. Aí cavava aqui, dava no rio subterrâneo outra vez. Quem é que dirigia ele para cavar os poços nos lugares corretos? Deus. O Isaac tinha uma coisa melhor que o sonar, melhor que o radar. Ele tinha o Deus Todo-Poderoso. Esse é o teu diferencial. Você tem o Deus Todo-Poderoso ao teu lado. Anda no temor do Senhor e eu serei contigo e te abençoarei. Os invejosos podem fazer o que quiserem, mas ninguém vai te parar, porque Deus é contigo. E taparam de novo, e ele cavou de novo, e ele vai cavar outra vez. E continuaram fazendo isso com ele. Até iam lá e diziam, não, essa água é nossa, não é tua, não. Roubavam o poço dele, ó. Vê aqui, estou no capítulo 26 de Gênesis, versículo 20. E os pastores de Gerar, né, os estrangeiros lá, os pecadores, porfiaram, brigaram com os pastores de Isaac, dizendo, esta água é nossa. Essa água é nossa. Passaram a roubar o poço. Ao invés de entupir, passaram a tirar aquilo que era deles. Isso é nosso, não é deles não. Deus não deu para eles. Deus deu para o Isaac. Mas eles estão dizendo, é nosso. E aqui diz a palavra que eles chamaram aquele poço Ezeque. Eu tenho na minha casa muitos livros, olha, eu gosto de ler. Você deve formar também tua biblioteca e procurar ler bastante, especialmente as coisas que dizem respeito ao reino dos céus. Eu tenho uma grande estante só com livros a respeito de Deus, da Bíblia. E um dos livros que eu tenho chama-se Torá Viva. A Torá Viva, ela se refere à lei de Moisés, o Antigo Testamento. E chama-se Torá Viva porque ela vem em hebraico, traduzida em português, e tem os comentários dos rabinos. E quando eu quero, assim, um esclarecimento sobre qualquer palavra hebraica, eu vou lá nessa Torá Viva e pesquiso a tradução. E aqui está escrito, né, que esse poço se chamou Ezeque porque contenderam com ele. Na nossa tradução, Ezeque seria contenda. Mas lá na Torá Viva, eles traduzem como desafio. Chamaram aquele lugar de desafio. É um desafio mesmo. Você continuar apesar da perseguição. Você não desistir apesar dos perseguidores invejosos. Então, a Torá Viva diz que Ezeque significa desafio. Quero anotar aí do lado, é importante que depois você vai acabar se lembrando disso. Aí tomaram aquele poço, né? Roubaram o poço do Isaac. Aí Isaac falou, tudo bem, é um desafio para mim. É um desafio, mas não é um desafio para a guerra. É um desafio para eu continuar servindo ao meu Deus. Deus está vendo o que os meus inimigos estão fazendo. É um desafio para eu continuar firme. Eu vou continuar firme. Aí ele vai e cava outro poço. Veja comigo, versículo 21. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitna. Sitna. A nossa tradução coloca como inimizade essa palavra, mas no hebraico, no original, os hebreus, os rabinos, os estudiosos, dizem que esta palavra, Sitna, apresenta a mesma raiz de Satã. Apresenta a mesma raiz de Satã. Ou seja, a palavra Sitna
apresenta a mesma origem da palavra Satã, Satanás. Quem é que está por detrás dos invejosos e dos teus perseguidores? O próprio Satanás. E você sabe, ninguém está livre de ser vítima da inveja, principalmente quem é abençoado. Nós não podemos sentir inveja de ninguém, mas nós não temos como evitar que as pessoas sintam inveja da gente. E o próprio Deus foi vítima de inveja. No livro de Ezequiel, capítulo 14, versículo 14, Satanás, está no livro de Ezequiel, Satanás teve inveja de Deus. E ele quis colocar o trono dele mais alto do que o trono de Deus e dizer: eu serei semelhante ao Altíssimo. Ó, eu serei semelhante ao Altíssimo. Deus foi vítima da inveja. Por isso que Deus viu que Satanás cobiçou o trono do Senhor, e Deus falou: deixa eu orientar a humanidade para não cair nessa cilada do diabo, para nunca sentir inveja de ninguém. Então eu vou descer na terra e vou dar como um dos 10 mandamentos essa proibição de cobiçar qualquer coisa. Eles não poderão cobiçar qualquer coisa do seu próximo. Porque Deus foi vítima, a primeira vítima da inveja. Satanás, que na época era o Lúcifer. E o José aqui está sendo vítima, né, da inveja. E a inveja, minha gente, a inveja para o invejoso, o livro de Provérbios diz que é a podridão dos ossos. É a podridão dos ossos. Por isso você não pode ter inveja de ninguém, porque isso é uma podridão nos teus ossos. Pôncio Pilatos, quando estava diante da multidão, com Jesus aqui do lado, o Evangelho diz que Pôncio Pilatos resolveu anistiar um preso por causa da Páscoa. E o comentário do Evangelho é que Pilatos sabia que por inveja os religiosos tinham entregado Jesus para a morte. O invejoso, ele não quer ter o que você tem, ele quer destruir o que você tem. Então a inveja é do maligno. Daí essa palavra Sitna, esse poço que também foi roubado, ter a mesma raiz da palavra Satã. E continuando aqui, eles vão abrir mais um poço, Deus vai abençoar. Olha aqui o versículo agora 22. E partiu dali. Ah, tá bom, roubaram o meu poço outra vez, eu vou partir daqui. Mas ele continuou na mesma terra improdutiva. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele, por isso chamou o seu nome Reobote. O desafio é continuar, minha gente. E disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Crescemos nesta terra. Versículo 24. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Pai, mãe, deixa eu falar uma coisa aqui legal para você. Pai, mãe, preste atenção. Avô, avó, preste atenção. O Isaac era abençoado porque Deus amava o pai dele, que já tinha morrido. Pai, mãe, serve a Deus. Vovó, serve a Deus aqui. Fica firme. Faça Deus te amar cada vez mais. Porque se você conquistar o amor de Deus por ter temor no coração, por obedecer a sua voz, por guardar a sua palavra, por andar no caminho, se você fizer Deus te amar, Ele vai abençoar os teus filhos, os teus netos, os teus bisnetos, por amor a ti. Por amor a você, Ele vai te abençoar. Em vó, em pai, em mãe. Você vê como é importante
você viver de uma tal maneira que a tua bênção, mesmo depois que você morrer, ela continue transbordando para a sua descendência. O Abraão já estava morto aqui, não estava mais na terra, já estava sepultado, mas a bênção de Deus continuava fluindo sobre o seu filho Isaque. E continua fluindo até hoje a bênção de Abraão. E a palavra diz que todos os que são de Cristo são descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Quer dizer, somos herdeiros, somos abençoados. A bênção de Abraão continua fluindo para a gente. Então, vovó, pai, mãe, sirva a Deus desse jeito aqui, com temor. Fica firme, porque os teus filhos e netos serão abençoados até depois que você não estiver mais nesse planeta. O meu avô foi o primeiro italiano da minha família a se converter. Ele era devoto do Papa, beijava pés de santos, de ídolos, acendia velas de mais de metro, pagava promessas, era muito religioso. Ele foi o primeiro a se converter. Meu avô já morreu no Senhor. Ele foi o primeiro pregador da minha família. Mas se você olhar a linhagem do meu avô que já morreu, e chegar até agora, eu tenho netos, quantos netos eu tenho? Eu tenho o Gabriel, 15 anos, o Jean Paulo, 6, o João Mateus, 5, a Jorginha Paola, 2, a Giovaninha, 4, 5 meses, e a minha filha está grávida de mais um. 6 netos, e eu garanto para você, todos eles serão muito abençoados, porque mesmo depois que eu morrer, a bênção de Deus vai continuar alcançando a minha descendência. Assim como a bênção de Abraão continua alcançando a sua descendência, se você servir a Deus, a tua descendência, mais do que abençoada, será poderosa sobre a terra. A tua descendência será invejada, a tua descendência será abençoada. Você sabe, vou terminar a mensagem aqui, só te mostrando mais uma coisa muito importante. Eu quero te mostrar isso aqui, que o Abraão que viveu lá, apesar dele ter feito muitas coisas boas, ele não estava mais lá para ajudar o Isaque, né? Mas o Isaque lembrava do exemplo do pai dele. O pai dele fazia paz com todo mundo, sempre que podia fazia paz com todo mundo. E ele é procurado, o Isaque é procurado pelos inimigos que querem fazer paz com ele. Ele dá até um banquete. Ele dá um banquete e eles se confraternizam. O Isaque resolve esquecer todo o mal que lhe fizeram. Resolve não jogar na cara, resolve não brigar. O Isaque resolve viver em paz lá. Eles querem paz, então tudo bem, vamos fazer paz. Fizeram lá um banquete de paz. Logo após ele ter feito esta paz, os empregados dele vieram correndo. Versículo 32, é muito forte o que eu vou te ler. E aconteceu naquele mesmo dia, no dia em que eles fizeram as pazes, que vieram os servos de Isaque e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço, que tinham cavado, e disseram-lhe: temos achado água. E o segredo está aqui, no nome desse poço. Versículo 33. E chamou aquele poço Seba, ou Seba. Por isso é o nome daquela cidade, Berseba, até o dia de hoje. Essa palavra Seba, ou Seba, em hebraico, é a forma masculina da palavra 7. Está pegando o mistério aí?
É a forma masculina da palavra 7, o número 7. E nós sabemos que o número 7 é o número da perfeição de Deus. Deus é perfeito, Ele vai abençoar tua vida e o teu caminho, até o fim, até o teu último suspiro. Eu garanto para você, vale a pena você servir a Deus, se você entregar a vida para Jesus. Mas para valer, sabe? Porque hoje as pessoas dizem que entregam a vida para Jesus, mas continuam vivendo como viviam sempre. Falam que entregam a vida para Jesus, mas não servem a Deus, não têm temor no coração, não guardam a palavra, fazem coisas erradas, mas querem a bênção de Deus. Eu estou garantindo para você, baseado na palavra, não uma garantia minha pessoal, a garantia da palavra. Eu estou garantindo a você que Deus é perfeito e Ele cumpre tudo o que Ele promete. Se você ouvir a voz do Senhor, guardar no teu coração e andar no temor todo dia andar no temor e fazer a vontade de Deus e não a tua própria vontade, entregar o teu caminho ao Senhor e andar no caminho que é Jesus Cristo, tudo o que você fizer será abençoado. Deus diz: e eu serei contigo e te abençoarei. Vamos ficar todos de pé. Como que eu, que era um pastor fracassado, num local que eu achava que era um local fracassado, como que isso mudou? No dia em que eu ouvi a voz do Senhor. Eu li para você no início dessa palavra, eu li para você aqui: não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes sê no temor do Senhor todo o dia, porque deveras há um fim bom, não será malograda a tua esperança. O que você não conseguiu até hoje, você vai conseguir. Ouve tu, filho meu, ó a palavra falando diretamente com você. Ouve tu, filho meu, e sê sábio. O dia que eu ouvi, o mesmo local que eu achava que era fracassado se tornou um local abençoado. O mesmo pastor que era um fracassado se tornou um pastor abençoado. Não é o local, atenção, não é a cidade. A questão é a seguinte: você ouve, filho meu, a voz do Senhor teu Deus? Essa é a questão, filha minha. Você ouve a voz do Senhor teu Deus? Essa é a questão. Ouve, filho meu, e sê sábio, e dirige no caminho o teu coração. Jesus é o caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Dirige o teu coração no caminho, quer dizer, eu vou andar no caminho que é Jesus Cristo. Eu disse também para você aqui, está no livro de Gálatas capítulo 3, a partir do versículo 20, você lê isso, que todos os que são de Cristo, são descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. A bênção vai chegar até você. Se você for de Cristo para valer, não de Cristo aí só de teatro, só na aparência, esse cristianismo de aparência e de teatro não dá. Se você for realmente de Cristo, teu coração, por isso que a palavra fala no coração, né? Ó, ouve, filho meu, e sê sábio, e dirige o coração no caminho, o teu coração no caminho. O coração é a coisa mais íntima, é o mais profundo da alma, é aquilo que a gente verdadeiramente sente. Eu quero entregar minha vida para Jesus de verdade. Eu quero ser de Cristo de verdade, eu quero estar no caminho com todo o meu coração. Isso é exigência de Deus. Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças.
usar estas forças para perseverar no caminho, usar o entendimento para ser sábio, ter o coração sincero no caminho, andar para valer na presença de Deus. Tudo começa com uma entrega, quando você obedece. O Isaac, sabe o que ele fez? Quando Deus disse: não vai para o Egito não, rapaz. Ei, peregrina aqui, fica aqui, e eu serei contigo e te abençoarei. Ele falou: tá, eu resolvo entregar a minha vida nas tuas mãos então. A partir de agora eu sou do Senhor. A partir de agora a minha vida é tua. A partir de agora eu te obedeço. A partir de agora eu só faço o que o Senhor manda. E por isso ele foi abençoado. Primeiro passo é entregar a vida para Jesus e dizer: Senhor, eu me entrego como eu nunca me entreguei antes. Eu vou me entregar de uma maneira agora, meu Deus, como eu nunca fiz em toda a minha vida. Eu vou me entregar de um jeito que o Senhor vai olhar para o meu coração e vai ver que Ele é sincero. O meu coração inteiro se entregando a Ti, a minha alma, o meu entendimento. Eu vou fazer isso com todas as minhas forças. Aí Deus vai se agradar de você, vai começar abençoando a tua vida. E se você continuar obedecendo e guardando a palavra do Senhor, a tua descendência será abençoada. Começa assim, erguendo as mãos. Quem aqui quer receber o Senhor Jesus como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem aqui quer se entregar como nunca se entregou antes? Meu Deus, se prepara, porque eu vou me entregar para o Senhor como eu nunca me entreguei antes. Quem quer fazer isso, ergue a mão direita assim bem alto. Todos que querem, todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente, por favor. Vem para cá e vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Isso, vem. Vem, vem, vem. Sentiu o desejo de vir? Vem. O que te impede de vir? O diabo não pode te segurar, o inferno não pode te deter, ninguém pode te atrapalhar. Está com desejo de vir? Então vem. Pastor João Ribe, eu só quero consertar minha vida com Deus, que eu reconheço que eu ando fazendo algumas coisas aí, e eu quero pedir perdão para Deus. Não precisa me contar o que você anda fazendo, nem conte para o pastor Fábio Henrique, não conte para nenhum de nós. Deus já sabe o que você anda fazendo. A questão é a seguinte: você quer pedir perdão para valer e se consertar com Deus, para Ele te abençoar, e você falar para Deus: a partir de hoje eu vou te obedecer para valer? Quer fazer isso? Então vem aqui para frente em nome de Jesus. Vem para cá. Todos que querem, vem aqui para frente. E vou chamar também os que estão muito fracos na fé, dizendo assim: Pastor João Ribe, ultimamente tenho pensado em desistir. Eu tenho muita fraqueza na hora de orar, de ler a palavra. Às vezes me falta vontade para ir para a igreja, mas eu não quero desistir, porque eu sei que o desafio é esse, O desafio é esse. É eu perseverar. É eu perseverar. Me ajuda em oração. Todos que estão se sentindo fracos, vem aqui para frente que eu vou te ajudar em oração. O desafio é perseverar até o fim. Isso, o desafio é perseverar. O Isaac podia falar assim: poxa, será que Deus não vê os meus inimigos à noite vindo aqui na calada da madrugada para entulhar os meus poços? Por que Deus deixa isso acontecer? Ele podia murmurar, não é? Podia reclamar com Deus. Que nada, ele confiava em Deus. Ele não brigava nem com os inimigos, deixava tudo na mão de Deus, ia lá, cavava outro poço. E qual era o desafio? Perseverar. Perseverar. Eu não posso desistir. O que me mantém firme, sério, viu, de verdade, sabe o que me mantém firme? É que eu quero ser salvo. Jesus disse assim: quem perseverar até o fim será salvo. Eu não desisto porque eu quero ser salvo. Nesse momento eu estou salvo. Entende a diferença? Nesse momento eu estou salvo.
mas eu só vou ser salvo se eu perseverar até o fim. Pastor, estou com dificuldade para perseverar. Vem aqui para frente, nós vamos orar, já falei. Vem para cá. Mais alguém? Aproveita e vem. Quero falar com você que está assistindo pela TV, ou ouvindo pela rádio, ou pelo youtube.com/joãoribe, ou pelo aplicativo da Rádio Feliz FM, ou em qualquer emissora de rádio no Brasil, no mundo. Quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus, quer ser fortalecido, fortalecida, quer uma renovação da tua fé, quer voltar, filho pródigo, quer voltar, filha pródiga. Então se ajoelha ao lado do teu televisor, ao lado do teu rádio, ao lado do teu computador, que nós vamos orar. E você que veio para frente, dobre os joelhos comigo também. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Se não conseguir se ajoelhar, não tem problema. Quem consegue se ajoelhar é bom. Quem não conseguir, não tem problema, não tem problema. Quem não conseguir se ajoelhar, não tem problema. Você que está numa cadeia, num presídio, num hospital, não tenha vergonha dos outros presos e nem dos doentes aí. Você pode se ajoelhar? Não dá para se ajoelhar? Coloca a mão direita ou a mão sobre o teu peito. Ore assim comigo, meu Deus e meu Pai. Meu Deus bendito, meu Deus todo-poderoso, eu suplico agora o perdão dos meus pecados e peço ao Senhor que apague o meu passado. E eu quero, a partir de hoje, te servir e perseverar até o fim, porque o meu desejo é ser salvo e eu quero perseverar. Eu não quero apenas estar salvo, eu quero ser salvo. Então me dá agora virtude e poder para continuar e persistir, apesar de todos os desafios, de todas as barreiras, de todas as perseguições, de todas as ciladas, de todas as armadilhas, de todas as oposições. Me ajuda, Senhor, a perseverar, porque Satanás não prevalecerá contra a minha vida. Eu quero, a cada dia mais, me apegar ao Senhor e te servir todos os dias, com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento e com todas as minhas forças, no temor do Senhor. E nunca jamais desistir. Agora, Senhor, me perdoa e me dê, neste momento, junto com o perdão, a certeza de que o meu nome está escrito no livro da vida. E me dá, Senhor, também esta alegria da tua salvação, porque eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém.